Oi, gente. Meu nome é Solange Arruda. Eu ajudo mulheres a criar joias em crochê diferenciadas, encantadoras e que se vendem sozinhas. Para a aula de hoje, eu trouxe um colar bem interessante, que é o colar Sinhazinha. Você está vendo aí já o colar. Sinhazinha por quê, Solange? Porque ele foi feito com uma cianinha e eu fiz uma brincadeira de chamá-lo de Sinhazinha. Esse colar ele é bem interessante porque você vai ver que ele se desmembra. Então, nessa aula de hoje, você não vai aprender a fazer só o colar Sinhazinha. Você também vai aprender a fazer o brochinho sucatinha. Essa parte aqui é removível, então você tanto usa o colar sinhazinha, só a coleirinha, que é essa aqui, feita com essa base de cianinha, ou você usa com o cachinho, que é o sucatinha. E esse cachinho, ele é versátil, você pode até colocar outras peças, e eu, inclusive, no que vou ensinar você, já vou fazer alguma variação para você ver que tem esse aspecto lúdico, né, e versátil de você usar esse conhecimento que vai também te ajudar a fazer uma joia e que ela se vende sozinha, encanta por onde passa e por onde as pessoas vêm, tá bom? Então, para começar a nossa aula, eu vou começar mostrando, apresentando os materiais que a gente vai utilizar de apoio, os instrumentos realmente que vão nos dar a oportunidade de fazer essa peça, tá bom? Bem, então aqui estão, você agora está vendo todos os materiais que vão entrar na confecção desse colar, tá? Vou utilizar tanto cola branca como a cola de silicone líquida que está aqui, em etapas diferentes. Vou utilizar presilhas variadas, presilhas de ferro como essa que você vê, pregadores de roupa de tamanhos variados, porque cada um vai me ajudar em um momento. Dependendo da distância e da pressão que eu preciso, eu escolho qual é um desses que vai usar. Tenho sempre alicate de corte, porque eu posso precisar. Isso aqui que funciona meio como uma espátula, assim como eu gosto de reciclar também, reciclo um instrumento, se for possível. Esse eu ganhei do meu dentista, então me ajuda nessas horas. Um alicate de pressão, que vai ser necessário, a agulha de mão, que ela entra em mais de um momento, tesoura, essa faquinha, que é uma faquinha assim, que não é a faca, né, daquele corte afiado, mas que atende bem a minha necessidade. E aqui também mais ou menos a mesma função que essa para distribuir cola, alguma coisa assim, e o meu paninho de mão. Então, com isso, eu acredito que eu trouxe tudo, porque acontece, viu? De eu ir fazer aula e quando vejo, eita, faltou tal coisa. Aí é assim mesmo, a gente vai atrás e pega, né? O importante mesmo é a aula e o conteúdo. Mas hoje eu estou achando que está tudo aqui. Esses são os materiais. Agora vamos conhecer e ver as medidas do que a gente realmente tem como matéria-prima para fazer esse colar e esse broche. Bom, então agora a cianinha. Eu vou usar 46 centímetros de cianinha, considerando que eu tenho um acabamentozinho e eu tenho já deixar um pouquinho a mais. 46 eu fiz essa medida. É lógico, viu? Já dou ideia que se você quiser fazer um pouquinho mais apertadinha no pescoço, ou um pouquinho mais comprida, essa é uma medida variável, tá? Então, vou usar essa cianinha e vou usar um elástico. A medida desse elástico é 54 centímetros de elástico. O elástico sobra uma partezinha maior do que a cianinha. Na verdade, a cianinha ela já está na medida que eu vou finalizar o colar. Já o elástico, por ele fazer a riata, ele vai sobrar um pouquinho, mas é preciso deixar, porque justamente você precisa de alha
para pegar. Então, eu vou usar esse elástico, é um elástico fininho, como esses elásticos que a gente compra normalmente no comércio, né? Que bota no short, elástico bem normal, só que coloridinho, que dê uma combinação bacana com a cianinha. A cianinha ela já é um pouquinho diferente porque ela é mais larga do que o que se vê mais em uso. Ela tem mais ou menos 1 centímetro de largura esse veiozinho dela, tá? Então isso já dá uma diferença no colar. Então esse que eu fiz aqui, eu estou seguindo essa medida, tá? Aí eu pego a minha linha, que é uma linha clear na cor pêssegozinho, uma linha clarinha, tá? Que eu escolhi, porque eu escolhi essa cor? Porque cor é muito importante quando a gente pensa em fazer uma joia. A gente sabe que tanto um ponto bem feito de crochê vale muito, como também como é que a gente vai tramar, qual é a cor que a gente vai entrar naquilo que a gente está fazendo. Então, eu já escolhi essa cor verdinha, cinza e essa pêssego já porque visualizei uma harmonia bacana. Então, quando a gente almeja fazer peças diferenciadas, peças que encantem, que chamem a atenção as pessoas, a gente tem que considerar vários aspectos, não apenas o ponto bem feito. O ponto bem feito é pré-requisito, lógico, mas tem várias outras particularidades que você vai escutando ao longo, né, dessa aula, que você vai te ajudar a ficar atenta para que você também faça peças que você sinta orgulho do que você está fazendo e que você possa, inclusive, comercializá-las, fazer dela uma fonte de renda, tá bom? Então, a cor é determinante. Vou confessar para vocês que a medida da linha, dessa linha da cor, eu não fiz antes, fiz agora, 90 centímetros. Mas acredito que justamente vai ser o que precisa. Se não for, a gente já vai considerar e refazer essa medida aqui mesmo em aula, você já fica sabendo. Tá bom? O que mais? Agora vem essa linha, que é uma linha que eu uso, uma linha de mão, de costura de mão, que eu vou usar. Posso usar, já trouxe, porque pode ser que eu use, então já trouxe aqui, tá? Uma linha, essa aqui na verdade é uma linha de poliéster misturada com algodão, que é usada muito para pés ponto. Eu costumo usar essa linha e trouxe também. Aí, agora, eu vou tirar esses para poder caber o restante do material, né, gente? Bom, então agora vamos ao crochê propriamente dito, né? Então eu vou fazer o broche sucatinha usando esses elos, tá? Esses elos em crochê que eu trouxe. A medida deles aqui é em torno de 3 centímetros esses e 3,5 esse aqui, tá? Você vê que eu não estruturei esse crochê, que eu muitas vezes estruturo. Esse eu não estruturei de propósito, porque realmente é esse efeito mais solto, mais voando que eu quero dar a esse broche. Mas para esse, como eu disse para você, que eu ia fazer variação, eu trouxe essas duas mandalas. Essa e essa. Essa mede mais ou menos uns 2 centímetros de diâmetro, né? E essa um pouco menos. E aí eu posso usar todos e posso não usar todos. Acredito que eu vá usar, mas aí é o que você, na hora você tem a ideia, você, né, tem o conteúdo que é o principal, que é o que vai, né, te desenvolver esse modelo, e aí você vai ter a liberdade de fazer suas variações com essas referências que está vendo aqui, né? Então, eu vou usar essas peças de crochê e mais essas peças aqui, que esses vão ser os botõezinhos que a gente tem no colar. Um vai ser o botão para fechar mesmo o colar e outro vai ser mais para cobrir um acabamento, porque é importante, né? Aquilo que eu comecei a aula falando é que acabamento é primoroso, é primordial, tá?
Não é só a gente pensar, qualquer peça em crochê que eu faço já é uma joia. Não, uma joia é construída com cuidado, com detalhes. E, na verdade, quando a gente pensa, puxa, em de repente destinar o tempo da gente para tecer uma peça, para juntar uma peça na outra, é importante que a gente faça isso, mas a gente vá se munindo do melhor, de conhecimento. Porque às vezes a gente até fica assim, puxa vida, o que eu faço, a pessoa não vejo as pessoas suspirarem pelo que eu faço. Olha só, deve ter alguma coisa. Será que não tem ainda alguma coisa que você pudesse adicionar ao que você faz, que vai tirar suspiro das pessoas e seu também? Então, são esses detalhes de repente, esconder um acabamento que não ficou legal, ou que acabamento não é nem que não ficou legal, acabamento é acabamento, ele é feito para ele cumprir a função de juntar elementos, de fechar, né? Uma costura é necessária, mas ela não precisa ser mostrada, porque senão ela vai deixar feio aquilo que você o que você está fazendo. Então, todos esses aspectos são muito importantes. Quando a gente planeja, almeja, tem aquela vontade de fazer algo que faça o olho das pessoas brilharem, que tragam a possibilidade, inclusive, da gente fazer uma renda extra. Quantas vezes? Eu mesma, né? Já estou com 62 anos, então já estou no momento que não estou mais trabalhando com carteira assinada, como já estou mais livre, mas tenho, né? Tenho aquela vontade de fazer a minha renda, de não estar pedindo nada para ninguém, que é muito chato, né, gente? Estar pedindo, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a oportunidade da gente ganhar o dinheiro vale ouro. Isso eu escuto de muitas, além de eu vivenciar, escuto de muitas mulheres. É muito bom. E mais fazendo o que gosta, né? Não tem preço, tá bom? Bom, aí já foi o crochê, já entrei com o crochê, já entrei com a linha e já entrei agora, só falta esse item que é a pecinha de metal que vai, né, que vai finalizar o nosso brochinho. Ó, aqui tem uma pecinha de metal e essa peça está aqui, que eu tanto posso costurar como posso colar, tá? Na minha peça. Tá bom? Então vamos começar. Vamos botar a mão na massa para que você aí também, né, adquira esse conhecimento para fazer essa peça que ela é muito diferenciada. Ela realmente nasceu para ensinar você. É uma peça única e cada vez que você for fazer algum detalhe, eu sei que você vai mudar e vai mantendo isso, essa capacidade que o manual tem de fazer peças únicas, exclusivas, diferenciadas, né? Vamos lá, então. Pronto, então vamos começar, tá? Eu começo esse colar começando a colar o broche, tá? E eu vou fazer essa aula, eu vou combinando entre os dois, entre tanto o alozinho do colar como o broche, porque eu vou intercalando justamente tempo de secagem de cola, que isso é importante quando a gente vai fazer, principalmente um colar onde ele está sendo gravado. A gente tem uma aula e tem que começar e terminar com ele pronto, né? Então, eu começo colando. Se você for fazer na sua casa e quiser inverter a ordem, não tem problema. Essa ordem fica melhor para mim nesse momento. Aí eu venho, olha, botar cola branca, por isso que eu disse que tinha duas colas. Eu vou usar cola branca. Pego logo o meu paninho, que eu vou precisar dele. Sempre a gente vai estar secando a mão, tirando o excesso com o paninho. E aqui eu distribuo um pouquinho essa cola e vou juntar com outra peça. Assim. Isso não é rígido, isso é o gosto da gente, o olhar da gente, como a gente quer. Você vê que aqui eu não igualei as duas pontas, eu não quis. Como aqui, ó. Aqui você vê que eu também não igualei.
porque achei que o efeito ficava melhor. Eu vou botando pontos de cola onde eu acho que fica melhor. Aí eu primeiro colo esses dois, depois vou pegar mais dois, esse maior com esse aqui, ó, e vou colar também. Também não vou terminar os dois iguais, boto um mais em cima e outro mais embaixo. Enquanto a aula transcorre, isso fica aqui. Daqui a pouco eu vou e dou mais uma coladinha, tá? É assim mesmo, é para dar o tempo dessa cola branca secar. Mas, Solange, você tem aí até a cola de silicone que ela é mais rápida para secar. Você podia colar. Eu podia. Mas a cola de silicone, ela quando mela, ela é mais trabalhosa. Ela você não consegue retirar o excesso da cola de silicone tão bem como a cola branca. Então, o que eu posso ir usando cola branca é a minha preferência. Mas eu não faço tudo, logicamente, com a cola branca, tá? Então, pronto. Agora que está colando, eu vou trabalhar no meu aro. Como é que eu vou trabalhar no meu aro? Pego o meu elástico e pego a minha cianinha, que vocês já viram, que eu forneci. A medida deles é diferente, a cianinha é menor. Então, eu vou moldar essa parte pela minha cianinha. Ela vai ser a minha guia. A primeira coisa que eu faço, eu vou virar aqui o meu elástico, dar uma dobrinha, como eu estou fazendo aqui. Antes da primeira coisa, deixa eu tirar meu anel, porque ele já deu sinal de que vai me incomodar. A primeira etapa eu dobro aqui e agora eu vou usar a cola de silicone para pregar o meu botão, tá? Que é essa etapa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu agora vou fazer essa etapa, tá? Aí eu vou pegar minha cola de silicone e vou pregar aqui. Vou tirar esse excessinho aqui, ó, de linha. E vou, tirei o excesso de linha, dobro e vou colocar a cola de silicone aqui, ó. Nesse veiozinho aqui, esse veiozinho eu vou deixar, porque ele vai fazer uma tampinha aqui, porque essa tampinha é importante para o meu acabamento. Então, eu venho nesse primeiro veiozinho aqui, ó, e vou colocar a cola com a farturazinha, com cuidado, porque, como eu falei, a de silicone ela é mais trabalhosinha para retirar excesso. Dobro aqui o meu elástico, boto aqui, ó, no lugar. Ó, tô prendendo aqui, ó, no lugar que eu quero. E eu vou botar mais cola aqui em cima. Vou melar mesmo o meu dedo. Não tem como. Deixar ela descer. Também com fartura. Vou prendendo e vou cobrir aqui, ó. Faço feito uma tampinha. Ó, tá? Aquilo que eu fiz aqui, ó, ele tá aqui dentro. Botei bem cola e faço aqui uma tampinha. E vou apertando aqui, fechando. E venho com as minhas presilhas para segurar. Dá uma. E vou botar outra. Aqui, ó, apertando. Vê que eu tô aqui, ó, apertando o dedo para ela me obedecer. Vou prender aqui.
A primeira é mais fácil, a segunda dá trabalho. Vou ver se aqui prende melhor. Vou prender assim um pouquinho, vou deixar um pouquinho, tá? Para ela endurecer um pouquinho, eu poder colocar o botão em cima e seguir com o meu trabalho, tá? Aí você vai precisar de uns 5 minutinhos. Enquanto eu aguardo meus 5 minutinhos, eu vou lá ver como é que está a colagem dos meus elos que eu colei inicialmente. Por isso que é bom ir intercalando os dois processos. Pronto, aí aqui, ó, vamos ver se já dá para unir mais. Aí eu tiro e olho. Claro que não está totalmente seco, mas olha, já dá para eu contar com essa junção para eu ir formando o corpo do meu broche, tá? Então, se aqui deu, aqui com certeza dá também, ó. Aí eu vou, e aí, Solange, faz o quê? Aí eu vou colocar e olhar o efeito que eu quero. Antes que eu cole, eu já vou olhando. Por exemplo, esse elo é maior, então ele vai precisar de mais um contatinho maior com o outro. Para quê? Para ele ir se modelando. Então, eu vou colar esse com esse. Pouquinho, gente, tá vendo? É pouquinho, porque é algodão e cola branca. Não precisa muita cola para fazer essa união. Os materiais, eles se agrupam bem. Então, botei um pouquinho e presilha. E aí, vou ver aqui se já dá para eu colar aqui, ó. Eu acho que dá. Agora, eu não quero só esses dois. Eu quero aqui entrar com esse elemento e esse. E inicialmente é o que eu quero. Inicialmente por quê? Porque eu posso mudar. Então, o trabalho de arte é isso. A gente vai fazendo, tomando decisões, fazendo escolhas. Então, quando eu separei o meu material, a ideia era essa. Antes que eu cole, eu já verifico. Porque pode ser que no meu pensamento ficou legal, mas na execução não. Então é importante que eu tenha essa flexibilidade para testar antes de já colocar como algo definitivo. Aí, ó, por exemplo, testar, olha aqui, bom, tá legal, vamos ver, mas deixa eu ver o outro, se não fica mais legal ainda. E se eu pudesse fazer isso, será que eu ia gostar mais? Eu já gostei. Não sei você aí. Mas o bom é isso. Se faz escolhas. Eu já gostei mais. Então, como eu gostei, agora sim, eu vou colar. Então, essa aqui eu já vou ligar aqui, ó, com a minha colinha. Achei que botei muita cola. Não tem problema. Eu venho e tiro o excesso. Para que eu não tenha tristeza do trabalho não ficar legal depois, porque tá com muita cola. Aí fiz assim. Aí agora eu vou colar aqui, porque dá. Eu já vi que ia gostar assim. Então eu venho, ó, e boto mais uma colinha aqui. Esse que tá mais durinho, eu já tô dando uma amolecidazinha para aquele modelo aqui. Aí pronto, eu vou deixar secar um pouquinho para eu seguir, tá? Porque eu já vejo o efeito e vejo aonde que cola melhor, percebe? Então isso é importante, é feito por etapa. Aí, agora que eu vou voltar lá para a tirazinha central do colar, eu deixo um pouquinho o meu sucatinho aqui secando, tá? Então vamos lá. Agora acredito que já dá para eu continuar o meu trabalho. Então eu venho, ó, e verifico. Ó, já tá durinho, já dá, não tá seco totalmente, mas já me dá possibilidade de eu fixar aqui o meu botão.
que vai ser aqui, ó. Quando eu fiz esse elozinho aqui com o elástico, eu levantei e aí me deu a possibilidade de pregar o meu botão e depois aqui passar o elástico. Por isso ele foi feito assim, por isso existe. Esse elástico ele está aqui, porque ele faz parte do design escolhido, né, para se fazer o colar e para ele dar altura ao botão. Porque, gente, fazer joia é isso, fazer uma joia pede detalhe e pede design. Não é assim, não cai do céu e não acontece sem a gente estudar, planejar, pensar nos efeitos e na harmonia que a gente vai gerando quando a gente vai juntando elementos, quando a gente vai acrescendo ao crochê técnicas, estruturação, ideias, junções, design. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente, de fato, ao invés de quando resolve fazer um acessório, finalizar mais uma pulseira, mais um anel, mais um brinco, ou mais um colar, a gente realmente fazer aquela joia, aquela que se destaca e que se vende sozinha. Você é parada na rua muitas vezes com a joia que você está usando. É parada por quê? Porque tem todo esse processo sendo pensado, trabalhado, exercitado no dia a dia. Diz aí, não é uma oportunidade você aprender a fazer uma joia dessa? É uma oportunidade de valor. Bom, mas vamos lá. Agora, já que já recebe um botão, então eu venho com a minha cola de silicone para fixar. Só hoje por que a cola de silicone? Porque tanto o elástico como essa cianinha, elas são compostas de um material que não é algodão e não vai aderir bem à cola branca. Então, por isso, é importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente saiba, entre os materiais, qual é o adequado para a gente usar, para a gente não fazer a peça e quando menos espera, ficou sem a peça porque a peça quebrou, tá? Então, nessa superfície, é melhor que você use a cola de silicone. Ou existe a cola araldite, que eu uso muitas vezes, mas a araldite ela é mais demorada de endurecer. Então, em situações de aula, de ensino, eu sempre opto pela de silicone, que ela me dá o resultado mais rápido. E a de silicone líquida, porque ela é delicada, ela é rápida e ela é delicada. Então, veja, olha, aquela camadinha generosa é necessária aqui, tá? Para colar esse botão, que ele tem uma superfície que ela é plana, mas ela ainda tem um volumezinho aqui. Eu vou abaixar mais a superfície para que ela receba bem esse botão. Eu venho aqui, ó, e vou simplesmente prender, juntar um com o outro. E vou botar as minhas presilhas segurando. Minhas presilhas segurando, tá? Agora ela vai ficar aí até o final, ela vai, quando terminar, tá pronta. Bom, então agora eu vou costurar, fazer essa etapa de costurar o elástico em cima da cianinha. Além de ser o design, o modelo criado, ele tem outra função, que é justamente de dar sustentação à haste do colar. Então, você junta dois objetivos e realmente vai conseguir os dois efeitos. Pronto, então agora já estou aqui ó, com a linha na agulha e vou começar a costura. Tiro aqui um pouquinho, depois eu volto, só para entrar com a minha linha amarrando aqui, ó. Ela vai fazer parte do acabamento escondidinho aqui, ó. Aí eu dou uns nozinhos.
nozinhos apertadinhos, e aqui por baixo ele fica imperceptível. Pronto. Eu já vou acabar. E aqui, ó, dou um pontinho de cola branca aqui, ó. Pronto. Começo a costurar e já já eu boto a minha presilha de volta. Como é que eu vou costurar? Eu vou colocar realmente um pontinho de um lado e do outro do elástico. Um de frente para o outro. Um de frente para o outro. Eu venho ajudando aqui a linha, ó. E vou dando mais ou menos a mesma distância, mais ou menos 1 centímetro, mais ou menos. Gente, enquanto a gente faz um trabalho desse, a cabeça vai relaxando, né? Seja uma costura, um crochê, a gente vai. Se começou preocupada, tensa, pensando em alguma coisa que não estivesse fazendo bem, quando você vê, você está bem, porque é muito gostoso. Principalmente quando é uma técnica que é pensada para facilitar e não complicar, né? A cabeça da gente. Assim como o crochê de valor, assim como o crochê que a gente faz. Ó, aí eu vou só arrumando aqui, ó, e costurando. A linha é só uma perninha, porque se a gente errar, primeiro porque fica delicado, o tracinho bem fininho. E depois, se a gente errar, a gente tem como desfazer. E agora, ó, que eu já me distanciei, vou voltar a colocar aqui, ó, o meu pregador, porque é mais tempo para ir pressionando e fixando, né?
Aí você vê que beleza em uma joia não precisa ser feita só com o que dê muito trabalho, que você olha e diz, nossa, eu nunca vou conseguir. Às vezes, ó, a gente pega justamente ideias simples, né? Fazer pontinho, escolher materiais, escolher, fazer um bom crochê, escolher boa combinação e a gente vai desenhando uma peça única e exclusiva e inovadora e elegante, com muitas vezes o que você já aprendeu a fazer há muitos anos, ou o crochê, ou a costura, ou outra técnica, né? Vai se entrelaçando. Agora eu vou dar mais uma paradinha para olhar lá o meu broche, porque lá ainda tem etapa de colagem, e a colagem pede, eu estou usando cola branca, ela pede um tempinho, então hoje fica até sem querer parar, viu? Tanto que estou achando bom, mas vou parar. Bom, então tá, agora deixa eu ver, né, gente? Deixa eu ver aqui como é que tá ficando, né, o corpo do meu broche. Vou tirar as presilhas, que já tem um tempo que elas estão aqui, e vamos ver se tá dando o que eu quero. Olha, tá dando, viu? Tô gostando. Viu? Agora aqui, ó, tá muito aberto aqui. Eu vou ter que colar aqui, senão fica muito abertão. São aquelas decisões. Vou colar aqui, vou fazer isso. Então, eu vou colar logo aqui, ó. E isso não tem receita. Isso é o olho, são as suas decisões, as peças que muitas vezes você tem peça até que fez e que nem nunca usou. Olha, é a oportunidade de você, com peças que tem, as peças simples, você vê aqui que são peças simples, né? Você pode fazer algo diferenciado demais. Quero esse mais alto, eu vou puxar mais para cá. Aí, ó, esse aqui, pouquinho. Vê que é bem pouquinho. Aí vou botar aqui a presilhinha e aqui, pronto. Dá esse efeito aqui, ó. Uma mandala sobrepondo a outra. Já é outro colar, né? E o bacana é isso, né? O manual ele dá chance da gente inovar sempre. Então, ó, agora vou deixar mais um pouco e vou ver. Tô achando que eu vou prender um pouquinho isso aqui, porque esse tem essa parte bem aberta. Não quero não tão aberta. Eu vou prender um pouquinho aqui. Vou prender assim, ó. Tiro o excessinho aqui, ó. Vou prender um pouquinho. Pronto, deixo aqui e vou continuar aqui, ó. Da onde eu tava aqui sem querer nem largar, né, gente? Falei aqui.
Aqui, ó, você vê, se aqui ele é molinho, ele aqui, ó, ele já adquiriu a estrutura, porque ele tá com o elástico, ele tem uma estrutura muito mais forte do que a cianinha, mesmo ela sendo larguinha assim. E aí, o bacana aqui é que você variou a cor, você muda tudo também, né? Imagina se que fosse um preto e um cinza, né? Cianinha preta e o já mudava completamente. Muda as cores do crochê, é a mesma coisa. Então vai muito das escolhas da gente. E que muitas vezes a gente é bom que a gente considere. Quem vai usar, a ocasião, que isso vai ajudando a tomar as decisões melhores para aquela peça. Vamos ver se a linha vai dar. Parece que vai dar, mas já está ficando bem na conta. Gente, tem um ditado que diz que linha muito grande é linha de preguiçosa. Mas, na verdade, se a linha é muito grande, ela atrapalha, ela desgasta muito, tá? Mas já vou mudando aqui. Ao invés de 90, coloquem 1 metro, que é melhor, para não ficar no final com todo esse cuidado que eu estou aqui, porque eu estou com esse cuidado porque a linha é pequena. É melhor que que a gente tenha mais movimento até o final, tá? Então, você aí já corta 1 metro, que vai dar melhor para o seu trabalho. Ô, cuidado. Estou aqui com todo cuidadinho para ir até o final, mas agora já foi. Eita! Ah, é isso mesmo. Agora já foi, tá? Aqui, ó. Mas tá vendo? Minha economia foi muita. Agora vou fazer a riata, tá?
A riata vem aqui, ó. Como é que eu faço a riata? Eu vou dobrar, eu vou ter uma folga, como eu falei para vocês, uma sobra, e eu vou fazer a riata aqui que caiba o meu botão, tá? Então, cadê o botão? Para eu decido na hora. Mas o meu botão tá aqui. O botão é igual. Esse aqui eu já tiro porque ele já vai estar preso. O botão, né? A pecinha é igual para ficar um acabamento bonito. Então, eu vou cortar ali a minha riata conforme ela dê esse botão para passar bem, não passar raspando, nem grande demais. Acredito que é assim dê. Aí como é que eu vou fazer? Faço o teste, tá grande. Vou tirar um pouquinho, tá? Aqui ele passa bem. Aí o que que eu faço? Vou cortar mais dessa linha. Poderia ser da outra também. Corto um pedaço, mais de um palmo, e vou amarrar aqui. Amarrar mesmo. Com isso eu estou fazendo uma etapa do acabamento. Aí eu amarro aqui, ó. Amarro mesmo. Aí vou cortar. Corto. Aqui, aqui. E aqui eu vou fazer acabamento. Vou botar a cola para fazer o meu acabamento aqui. Boto silicone. Depois eu vou cortar isso, mas inicialmente é essa etapa. Quando eu coloco a cola, ela finaliza o acabamento aqui, desse não é só a linhazinha. Ó, eu venho aqui com cuidado para colar e não deixar isso melar. Venho pressionando, já tirei o meu dedo para não ficar apertando e marcando o trabalho. E aqui eu boto uma presilhinha. E ela vai ficar um tempinho. Depois de um tempinho eu venho cortar essa parte e botar aqui o meu acabamento, para que ela não apareça. É aquilo que eu falo, o acabamento ele tem que existir, mas ele tem que estar escondido. Porque quando a gente pensa em fazer realmente algo que seja admirado, um acessório que seja admirado, que seja equiparado a uma joia, tudo tem que estar perfeito. A ideia da gente, o crochê da gente, as escolhas de materiais, as cores, né? O conforto também daquilo que a gente está propondo. Um material bacana que não fique pinicando, que a gente sabe que alguns acessórios acontece isso. Então, tudo isso é fruto de estudo. Então, vale muito a pena a gente aprofundar, procurar os motivos, a origem, né, dos métodos, dos procedimentos, para que a gente realmente valorize o tempo da gente, o material que a gente gastou e a pessoa que vai usar aquilo que a gente faz, né? Ou a gente ou outras pessoas, com certeza, né? Aí, enquanto aqui seca um pouquinho, eu vou olhar a etapa do broche. Bom, agora então eu vou colocar o broche, né? Com alfinete, né? Cada um chama de um jeito. Aqui no broche, tá? Resolvi colocar aqui, que eu acho que vai ficar mais bonito aqui, ó. Ele assim.
lembra um cachinho, né? E eu vou colocar como? Eu resolvi que eu vou tanto passar cola de silicone e deixar um tempo, como depois eu vou dar uns pontinhos, porque ele tem um orifíciozinho, ele permite que eu faça isso. E fica mais segurinho. E ele preso com a cola também me facilita, inclusive, costurar. Então, eu vou botar aqui, ó, e vou prender. Deixa um pouco para prender. Depois eu costuro. Enquanto isso, eu volto aqui, que com certeza que já tá legal, já secou, já tá coladinho. Aí, já que tá coladinho, eu venho bem aqui, ó, bem no pezinho e corto. Corto o excesso de elástico. E venho aqui, ó, arrumo direitinho e vou, esse claro que eu não vou deixar esse acabamento assim, mostrando, né? Então eu vou fazer, vou pegar a minha outra mandala e vou prender aqui, ó, tampando, ó. O que é para aparecer é o colar e não o acabamento, tá? Então eu vou tampar aqui com a silicone também, com fartura. Antes eu vou dar uma achatadinha também aqui nela, para que ela obedeça bem. Vai aderir bem ali. Aí, tá mais um pouquinho. Aqui é bastante. Venho, ó, e vou prender. Vou botar pregador. Aqui e aqui. A presilha ia ter mais dificuldade. Pronto, aqui eu deixo um pouquinho para secar. Tenho que esperar um pouquinho. Enquanto isso eu pego aqui o broxinho e agora vou dar aquela costurinha que eu disse que ia fazer. Para que ele fique mais segurinho. Pronto, agora que já colou um pouquinho, eu venho dando uma costurinha. Ó, ele ainda não tá seguro, mas vai terminar de ficar aqui. E aqui, ó, do lado principal, eu venho com a agulha bem próxima, para não mostrar essa linha. E a linha também já tem uma cor bem próxima aqui, já para não mostrar mesmo. Entendeu? Aqui sempre escondendo a linha.
Deu um nó aqui. Quando dá nozinho, a gente tem que desfazer, senão complica. Aqui, volta com a agulha sempre pertinho. Pronto, aqui já deu. Agora eu vou só acabar. Pronto, então aqui já terminei, já tá bem presinho, bem costuradinho. E agora vamos ver aqui, ó. A haste, que também já está pronta, com certeza. Ajeito aqui, já tá coladinha. Vou fechar aqui, ó, com esse botãozinho. Se a cola pegar muito aqui, eu levanto um pouquinho. Ó, mas ele fechou direitinho. E aí eu vou colocar ele aqui aonde eu resolver. Eu posso prender aqui, ó. Por exemplo, aqui no... Eu posso prender aqui no elástico, por baixo. Ó. Prendi aqui. Eu posso prender por cima também, acho que dá para prender por cima. Vamos fazer o teste aqui. Ficou bem legal. Ó, já ficou diferente. O que é manual é assim, a gente não consegue fazer igual nunca. Ainda bem, né, gente? Ó, já ficou diferente, né? Agora eu vou ver se esse aqui também prende na cianinha, porque eu acredito que sim. A gente bota aqui, ó. E também pode prender lá. Ó, aqui tá por cima da cianinha e do outro jeito tava por baixo como esse aqui, ó. Tá por baixo do elástico e aqui tá por cima. Então já ficaram duas peças feitas da mesma forma, né? Mas já com resultado diferente. Bom, gente, então, ó, tá concluída a peça e você vê que, na verdade, você adquiriu esse conhecimento duplo. Você pode usar o colar sem asinha, só a coleirinha, só fazendo esse efeito, ou você pode pegar o broche e afixar no colar e também já dá um outro efeito. E mais, ainda pode usar o broche para fechar um lenço, um echarpe, botar numa bolsa, né? Botar numa blusa. Aí é a criatividade da gente que manda, né? Eu queria reforçar, enfatizar que uma técnica que a gente pode chamar de uma técnica simples, porque pega pontinho de costura,
um manuseio fácil, não é demorado, não é uma peça que você leve horas, né, para fazer, dias, e que você gaste muito com material. Ciania é um material que ele é muito, né, de um preço muito acessível, elástico de um preço muito acessível. Aí, quando você reúne esse material com ideia, com design, com uma proposta, né, de fazer algo mais contemporâneo e peças elaboradas, mais simples, onde você usa ponto alto, ponto baixo, ponto de acabamento, você consegue de fato fazer uma joia que de tão diferenciada para as pessoas na rua, dá vontade de você usar, de você fazer, de você comercializar, de você se amostrar, né? Não única, exclusiva e especial, usando um acessório desse, tá bom? Então, esse era o conhecimento para hoje e espero que tenha sido bastante enriquecedor para você e que esse seja uma base para que você também faça outras experiências, tá bom?